Eu me lembro bem da primeira vez que vi o senhor Alberto chegar à empresa. Era o tipo de homem que fazia o chão tremer quando entrava. Terno importado, perfume caro, olhar que cortava o ar. Ele era o dono de tudo. Dono da construtora, dono dos carros que reluziam na garagem, dono das palavras que ninguém ousava contestar. Para ele, as pessoas não trabalhavam com ele. Trabalhavam para ele. E isso fazia toda a diferença. Alberto era daqueles patrões que não olhavam nos olhos. Falava com os funcionários como quem dita ordens a servos. Os motoristas não podiam olhar pelo retrovisor. As secretárias não podiam sentar antes dele. E quem ousasse pedir um aumento era convidado a repensar se queria mesmo continuar ali. Apesar disso, a empresa crescia, os lucros explodiam e o império se expandia. Cada prédio que ele inaugurava vinha acompanhado de uma festa luxuosa, com champanhe francesa, convidados engravatados e discursos cheios de soberba. Eu cheguei onde cheguei sozinho, dizia ele sempre com o mesmo ar de superioridade. Mas quem vivia ali dentro sabia que era mentira. Ele tinha uma equipe fiel, trabalhadores que davam o sangue para fazer o nome da empresa prosperar. E mesmo assim, nunca um obrigado. A virada começou de forma quase imperceptível. Primeiro, vieram as reclamações de clientes sobre falhas em obras. Depois, processos por materiais de baixa qualidade. Alberto não deu importância. Advogado resolve, dizia, enquanto planejava sua próxima viagem à Europa. Mas os problemas cresceram como erva daninha. E quando o dinheiro começou a atrasar, a arrogância dele aumentou. Demitiu engenheiros, mandou embora funcionários antigos, gente que estava desde o início. Se não produzem o suficiente, que saiam, gritava batendo na mesa. Entre os demitidos estava o velho Antônio, um mestre de obras que o acompanhava havia mais de 20 anos. Antônio tentou falar com ele antes de sair, pediu apenas o pagamento das rescisões da equipe. Alberto respondeu: dinheiro não dá em árvore. Vocês que aprendam a se virar. A frase ecoou como uma maldição. Naquele mesmo mês, a construtora perdeu um contrato milionário com uma rede de shoppings. A notícia correu rápido e a confiança do mercado desabou. Em poucos meses, os bancos começaram a cobrar as dívidas que antes ignoravam. E o homem que sempre andava de carro importado começou a vender seus bens. Primeiro um carro, depois o iate, em seguida, o apartamento de luxo na praia. Os antigos funcionários comentavam com pesar, mas ninguém sentia raiva. Havia algo de inevitável, como se fosse o próprio destino cobrando a conta. A esposa, acostumada com vida de festas e joias, foi a primeira a ir embora. Levou o que pôde e desapareceu. O filho, que vivia em intercâmbio pago com o dinheiro da empresa, passou a evitar o pai. Os amigos de negócios fingiam não o conhecer. E, ironicamente, a única pessoa que ainda tentava ajudá-lo era o mesmo Antônio que ele havia humilhado. Certa tarde, já sem empregados, sem chofer e com a casa silenciosa, Alberto foi até a antiga sede da empresa. O prédio estava fechado. A fachada, descascando. Ele parou diante da porta de vidro e viu seu reflexo. O cabelo grisalho desarrumado, o terno amarrotado e o olhar cansado. Lá dentro, ecoavam lembranças, reuniões, risadas falsas, o som das máquinas imprimindo contratos milionários. E, de repente, o silêncio. Alberto sentou na calçada, ao lado do segurança do prédio vizinho, e ficou ali, por minutos, talvez horas. O homem que um dia teve tudo, agora não tinha sequer alguém para conversar. O tempo passou. Ele foi morar num pequeno apartamento alugado, longe da zona nobre onde costumava ser visto. Tentou abrir novos negócios, mas o nome dele já estava queimado no mercado. Vivia do que restava de alguns investimentos, que logo evaporaram. Aos poucos foi sendo esquecido. Mas o destino ainda guardava uma última lição. Um dia, ao caminhar pelo centro, viu um grupo de homens reformando um prédio antigo. Reconheceu o mestre da equipe. Era Antônio, o velho funcionário que ele demitira sem piedade. Alberto hesitou, mas decidiu se aproximar. Antônio o viu
e, em vez de virar o rosto, sorriu. "Olha só quem tá por aqui", disse o ex-mestre, limpando o suor da testa. "Tá precisando de serviço, patrão?" Alberto ficou sem resposta. Engoliu seco, sentiu a vergonha subir pelo rosto. Mas, num gesto inesperado, Antônio tirou o capacete e apontou para uma cadeira de plástico. "Senta aí um pouco. Água tem para todo mundo." Eles ficaram ali por um tempo, em silêncio. Depois Alberto desabafou. Contou tudo. As perdas, a solidão, o arrependimento. Falou como nunca havia falado antes. Quando terminou, o velho funcionário respondeu com calma. "A vida, seu Alberto, é uma obra. Se o alicerce for orgulho, ela desaba, mas se for humildade, ela se sustenta." Essas palavras ficaram gravadas nele. Sem emprego fixo, Alberto passou a ajudar Antônio nas pequenas reformas. No início, mais por necessidade do que por vontade. Mas aos poucos, o trabalho manual começou a devolver-lhe algo que ele não sabia que tinha perdido: a humanidade. Sentir o peso do cimento nas mãos, o calor do sol na pele, ouvir risadas sinceras dos colegas, tudo isso o reconectava com o que realmente importava. Com o tempo, Alberto passou a ser reconhecido novamente. Não como empresário, mas como trabalhador. As pessoas se surpreendiam quando descobriam que aquele pedreiro silencioso já havia sido dono de uma das maiores construtoras da cidade. Ele nunca negava, mas também não se gabava. Às vezes, à noite, sentado na varanda do pequeno apartamento, olhava para o horizonte e lembrava de tudo que perdeu. Não com rancor, mas com aprendizado. Entendeu que a riqueza que tinha o cegou e que a pobreza que veio o libertou. Um dia, Antônio adoeceu. O velho mestre, que havia se tornado seu amigo e mentor, partiu em silêncio, deixando-lhe apenas um bilhete. "A verdadeira construção é a que fazemos dentro da gente. Você aprendeu, meu amigo. Agora continue erguendo boas obras, não de tijolos, mas de coração." A partir daí, Alberto começou um pequeno projeto social. Ensinava jovens desempregados a trabalhar na construção civil. Não cobrava nada. Dizia que era sua forma de agradecer a vida por lhe dar uma segunda chance. Os dias de luxo nunca voltaram, mas a paz, sim. E talvez fosse isso o que ele procurava desde o início, só não sabia. Hoje, quem passa por certas obras simples da cidade pode ver um homem de cabelos brancos, sujo de tinta, sorrindo enquanto ajuda um aprendiz a levantar uma parede. Muitos o chamam apenas de seu Alberto e o mestre. Poucos imaginam que um dia ele foi o patrão arrogante que humilhou meio mundo. Mas quem o conhece de verdade sabe. O homem que caiu do topo não foi destruído pela pobreza, foi salvo por ela. E assim termina a história de Alberto, o homem que perdeu tudo para, enfim, ganhar a si mesmo.